Deixa eu jogar no grupo. Aquele cheiro de bacon. Sabe que assim, eu até faço, delícia, mas eu não sou chegada, sabia? Não? No lanchão. Às vezes, quando a gente compra lá em casa, eu compro um pedacinho do Almir. Ele pede um grande para ele e eu pego um pedaço. Mas sabe que eu também não tenho gostado muito, não. Tô meio enjoado ultimamente. Eu gostava de ser muito carregado, sabe? Ai. Hoje termina, Gênesis, será? Não. Ainda tem mais 2 semanas. Bom, 2 ou 3, né? Porque dependendo do lugar. Oi, tudo bem? Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo nessa noite. Hoje, caminhando um pouquinho mais na nossa sequência no livro de Gênesis. Mas antes de propriamente entrarmos no estudo do livro de Gênesis, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 21. Hebreus 11, 21. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Numa outra tradução, e apoiado na extremidade da sua cama, adorou. A palavra é a mesma tanto para cajado, bordão, quanto para cama, né? Mas eu quis ler esse texto porque é um resumo do que nós vamos ver hoje. Basicamente, o que nós vamos ver é Jacó abençoando aí os filhos de José, próximo da morte, e adorando e exaltando o Senhor, reconhecendo a boa mão do Senhor. E falando da boa mão do Senhor, se não é a mão do Senhor que conduz a nossa vida, nós jamais estaremos aqui. Então nós vamos cantar um hino, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com este hino, com a tua mão segura bem a minha. Vamos louvar ao Senhor. Segura bem a minha
Que bom é saber que nós temos um Deus que tem conduzido a história da nossa vida, um Deus que com a sua mão forte tem nos estendido e caminhado conosco. Este é o nosso Deus, o Deus quem servimos, o Deus que é o mesmo no passado, é o mesmo hoje e o será para sempre. Que bênção poder desfrutar da comunhão com o Senhor. Vamos orar, dando início ao nosso estudo. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esta noite, te agradecer pelo teu doce cuidado nas nossas vidas, te agradecer, ó Pai, porque apesar das lutas, apesar das circunstâncias ao nosso redor, a tua boa mão tem conduzido a nossa história. Pedimos a Deus que agora, neste momento, ó Pai, o Senhor fale conosco, através do estudo da tua palavra, aclarando o nosso entendimento, nos fazendo mais e mais diligentes para com a obra do Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos aí caminhando na nossa série Jornada pela Escritura. Chegamos então agora num capítulo a mais no livro de Gênesis. Não é novela, mas é uma grande saga da história de um Deus que tem cuidado do seu povo, um Deus que criou e deve ser adorado pela criatura, adorado por tudo que Ele criou. Então, nós estamos chegando aí no capítulo 48, faltam agora praticamente 3 capítulos, contando com hoje, para nós terminarmos então o livro do Gênesis. Eu já confesso para vocês que eu estou num gigantesco dilema, porque assim, eu, fazendo uma propaganda aqui, eu estou orando e pedindo a Deus: Senhor, eu devo continuar Gênesis ou Êxodo, na sequência que a gente tem na nossa Bíblia, ou seguir uma ordem cronológica, que é um outro desafio. Porque geralmente quando nós olhamos para os livros que temos na sequência aqui na Bíblia, alguns deles não estão na ordem cronológica. Por exemplo, pela tradição, não é Êxodo depois, apesar dos eventos narrarem o povo depois de 400 anos. É Jó. E é um grande desafio, porque Jó são 42 capítulos aí, dá para estender bastante. E uma saga fantástica. Então, orem para que Deus aclare aqui o entendimento e fale assim: não, vamos seguir a ordem cronológica. Não vamos seguir. Apenas fazendo menção, quando chegarmos nos livros como Crônicas, Reis, eu pretendo fazer uma junção deles, porque aí eu quero contar a história dos reis de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, quem era o profeta naquela época. Então, o que parece que nós vamos estender livro a livro, na verdade nós vamos juntar temáticas do período que estamos inserindo. Por isso talvez seria interessante seguir a cronologia histórica. Isso dá um pano de fundo muito maior para nós. Mas você vai caminhando para aquilo acontecer. Exatamente, até porque nós temos do final do livro de Êxodo, de Gênesis, até o livro de Êxodo, um período aí de 400 anos, né? Tem o nascimento de Moisés, mas o povo já estava escravizado. Nós temos logo no primeiro capítulo aqui a informação que eles foram escravizados. Nós sabemos que durou esse tempo todo, mas o que estava acontecendo nesse meio tempo? Né? Quem eram outros personagens? Então é legal nós pensarmos em torno disso. Bom, cenas dos próximos capítulos. Agora vamos concentrar então no capítulo 48, e o tema que eu proponho para nós é reflexões de um homem próximo da morte. Reflexões de um homem próximo da morte, capítulo 48 de Gênesis. Essa semana eu fui conversar no banco, né, e fui perguntar sobre previdência privada. Perguntei lá, fui fazer uma simulação. E a moça me fez uma pergunta, 2 perguntas. Primeiro ela me pediu desculpa, falou assim: quantos anos o senhor tem? Minha filha, isso não é uma pergunta muito boa. Na brincadeira à parte, eu falei: não, eu tenho 42, vou fazer 43. Ah, muito bem. Com quantos anos o senhor quer se aposentar? Ela fez essa pergunta. Agora. Não, na verdade não. E aí, quando ela fez essa pergunta, é interessante porque me remeteu a um tempo no futuro, que ainda nem existe. Mas eu tenho que me precaver, a gente tem que pensar em tudo isso. E a pergunta dela é: com quantos anos você quer se aposentar? E eu, depois que eu saí do banco, não saí depressivo, não saí cabisbaixo, mas fiquei reflexivo, né?
vai chegar um dado momento que você tem que parar. Vai chegar um dado momento que a história da sua vida vai caminhando para o fim. Eu conversava na hora do almoço em casa com a Fabiana, com as minhas filhas. Falei, a gente precisa se cuidar aí, porque senão vocês vão ter que cuidar do papai e da mamãe. Você que vai ter que cuidar da gente na sua casa. Aí as meninas falam, não tem problema. Eu falei, você não sabe como vai ser, né? Mas, olhando para a história bíblica, uma das coisas que me fascina nas narrativas é que todos eles seguiram um ciclo de vida. Cresceram, nasceram, cresceram, constituíram família e morreram. A história de Jacó com os seus filhos, nós estamos aí já semanas vendo a José, mas é uma história que vai chegar ao fim. Hoje nós vamos ver o início do fim de uma saga, de uma jornada da história desse homem chamado Jacó, depois tendo seu nome mudado para Israel. Bom, capítulo 48, agora esses dois capítulos finais, capítulo 48 a 50, ele gira em torno do fim da vida de Jacó e serve como uma reflexão sobre os temas de Gênesis e uma indicação do que Deus fará em e por meio do seu povo. O que nós não podemos perder de vista, o que nós não podemos nos esquecer dentro do que temos estudado no livro de Gênesis. Lembra, eu tenho batido muito nessa tecla. Nós temos a história e a história por trás da história. Porque quando nós olhamos o homem com suas ações, seja lá no início, na formação de tudo, logicamente guardadas as proporções, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, são seres humanos, como nós, com seus desafios. Mas o que é maravilhoso é ver Deus soberanamente agindo na história. É ver Deus agindo nos contornos da história destes homens e mulheres que nós chamamos de nossos irmãos, homens e mulheres de Deus. Ouvi uma mensagem aqui que está tendo um travamento na nossa transmissão. Bom, infelizmente não tem muito o que fazer, então vocês precisam ter a paciência e se travar. Essa semana ainda vou tentar melhorar um pouco o sinal daqui, mas aguentem firme aí, se travar, espera, não sei que caia, eu vou continuar aqui, e depois eu posso passar o estudo para os irmãos que perderem aí, tá bom? Meus irmãos, mas quem está assistindo em casa pode dar um joinha aí. Também, hoje eu coloquei um recadinho lá no grupo do WhatsApp, semana passada também, eu vou parar de colocar porque aí o povo falta, não sei, faz efeito contrário, Então eu vou ficar quietinho. Vou voltar aqui, só para um desabafo. Bom, continuando aqui, nós encontramos Jacó nesse momento, no capítulo 48, com a sua exigência de ser enterrado com seus pais em Canaã. Lembra, na semana passada nós vimos isso, que Jacó fez o seu filho jurar. No capítulo 47, versículo 29 a 31, ele falou o seguinte: olha, eu não quero ser enterrado aqui no Egito, eu quero ser enterrado com os meus pais, na capela, em Macpela, onde Abraão, Isaac foram enterrados. Ele também quer ser enterrado ali em Canaã. Então nós encontramos ele com a exigência de ser enterrado com seus pais em Canaã, e isso revela a sua consciência de que não viverá para ver a plenitude das promessas de Deus realizadas na terra. Sabe, uma das coisas que nós podemos destacar aqui é que agora está chegando um momento na história da vida de Jacó que ele está consciente. Ele que falou muitas e muitas vezes que iria morrer. Se você ler, ele já deve ter visto isso, Vou morrer de fome, vou morrer sem perder outro filho. Agora está chegando. Com quantos anos Jacó estava? Só para você ter uma ideia, quando ele encontrou seu filho, ele tinha 130 anos, quando ele foi apresentado ali a Faraó, Depois, diz o texto, na semana passada nós vimos, que ele viveu mais quantos anos? 17 anos. Então, ele está com 130 mais 17, 147 anos. Um jovem, 147 anos, com uma família com detalhes aqui, É interessante que Moisés, nesse livro de Gênesis, ele tem a preocupação de mostrar que havia muitos filhos para Jacó. E hoje nós vamos ver isso, Então, Jacó está aí, próximo aí do final da sua vida. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 48, os 2 primeiros versículos, diz assim:
Passadas estas coisas, que coisas são essas? É importante destacar que nós vimos na semana passada, passadas o quê? O povo do Egito estava em fome, já tinham perdido tudo, né? Perderam dinheiro, o gado tinham vendido e Faraó estava enriquecendo. O povo de Israel que estava aqui crescendo, se multiplicando aqui, estava sendo abençoado por Deus. Nós vimos no versículo 27, né? Se tornaram fecundos, tinham possessão, posses ali. Então nós vimos esse contraste. Por isso Moisés ele destaca o seguinte: passado este evento, essas coisas, e aí um período de tempo, talvez 1 ou 2 anos aqui, a fome já está quase que o período de escassez no final. Tanto é que nós vimos que o povo no Egito agora não só querem os grãos, mas também sementes, já com a perspectiva de plantar. E aí o texto diz assim: disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou no leito. Bom, então os 2 primeiros versículos nos dão aqui um panorama da condição de Jacó. A expressão no texto original, no hebraico, para a enfermidade aqui, não é uma enfermidade, uma gripe ou uma enxaqueca ou outro problema, não. A tradução no texto, em outros textos, é traduzido como doença terminal. Tanto é que no versículo 2 ele diz que ele se esforçou para sentar, para se apoiar no leito, porque o seu filho José estava vivo. José, o filho devotado, aí, o filho amado, né? Ele vai até o encontro do seu pai levando os seus 2 filhos. Qual é o nome dos 2 filhos? Manassés e Efraim. E basicamente eles vão tomar aqui grande parte do capítulo 48. Agora, não cria a imagem que os 2 filhos de José eram 2 crianças. A gente tem aquela ideia, 2 filhos pequenininhos. Não, eram 2 jovens de 20 anos praticamente. Só basta você pensar que ele ficou 17 anos depois que foi para o Egito. Então, os filhos de José já eram nascidos. Lembra que nós vimos isso? Passado um tempo aí, quase 20 anos, então José com seus 2 filhos vão ao encontro do avô, que estava morrendo. Uma coisa interessante, que eu fiz a pergunta para o texto, não obtive resposta: cadê a mulher de José? Não é interessante isso? O texto poderia dizer o seguinte: José e sua família foram visitar Jacó. Não que talvez a esposa de José não foram. Porque ele faz questão, Moisés, de que o povo soubesse que neste momento Manassés e Efraim receberão uma bênção, e era um momento específico para a vida deles. Bom, então o significado desse momento aqui não passou desapercebido por José, que veio então para as últimas palavras do seu pai. Então capítulo 48, capítulo 49 registram um período que nós podemos dizer bênçãos e maldições, porque o capítulo 49 vai mostrar isso. A gente vai ver isso, se Deus quiser, semana que vem. Bom, as bênçãos que ele tem para os seus filhos e maldições, no caso, apontando para o passado dos eventos que ocorreram, mas também para o futuro da nação de Israel. E aí, queridos, há algumas questões que eu quero destacar nessa noite no nosso estudo. Em primeiro lugar, e nós vamos ler agora de maneira alternada, tá bom? Mais 2 filhos para Israel. Como se não bastasse Israel, já com seus 11 filhos, né? Agora vai adquirir mais 2 filhos. Mas como isso? Então vamos ler aqui. Vamos voltar, mesmo que já lemos o verso 1 e o verso 2. Vamos ler de maneira alternada. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência
Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a sua descendência, que gerará depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Deixa eu abastecer aqui. Maria, de vez em quando você dá uma olhadinha na tela, se vê que travou e você faz um sinalzinho, por enquanto está aparecendo aqui para mim que está normal. Meus irmãos, é interessante, eu só vou deixar os tópicos, eu não coloquei divisões porque facilita para a gente estar conversando um pouco sobre o texto. É interessante como Moisés registra aqui a adoção de Jacó para com seus netos, Manassés e Efraim. E eu fiquei lendo o texto e imagino o seguinte, é incomum, né? Imagina o seguinte, a Eva e o Vitor chegar lá para Juliana e para o Timóteo e falar assim, ó, né? Trouxe o filho, o Benjamim, aí fala assim, ó, a partir de hoje o Benjamim não é de vocês, é meu. Não significa que Jacó estava dizendo que os filhos de José não seriam deles, mas significa que Jacó teceria sobre eles uma bênção especial. A bênção que se estende da mesma qualidade aos filhos dele e também aos netos. Uma coisa interessante, esse ato aqui é melhor visto como a expressão máxima de Jacó de sua profunda afeição por José. Jacó amava tanto José que este amor se estendia muito mais aos seus filhos. Eu fiquei pensando, né? Dizem que os avós estragam os netos. É verdade. É verdade, né? Mas brincadeira à parte, se você perguntar para qualquer avô, para qualquer avó, qual o sentimento que eles têm pelos netos, salvo algumas exceções, eles vão dizer, são meus filhos. É como meus filhos. E quantos avós não têm educado e cuidado dos filhos hoje em dia? A lei, mais tarde, nos diz que o filho primogênito, ele recebia a porção dobrada da bênção do pai, né? Para ilustrar uma posição privilegiada. Mas é interessante observar aqui no nosso texto que o filho mais velho de Jacó, Rúben, ele deveria ter herdado o favor do pai. Ele era o filho primogênito. Porém, ele provou a sua indignidade quando se deitou com uma das concubinas do seu pai. Ele perdeu o que poderíamos dizer o direito da primogenitura. Capítulo 49, isso fica evidente para nós, né? Esse fato está narrado no capítulo 35. E aí, em sua maior parte, né, os outros filhos de Jacó também andaram por caminhos tortuosos. Capítulo 34, 25 a 29, que foi aquele evento que nós falamos sobre a filha de Jacó, que foi violentada, Diná, lembra? E aí o que os irmãos fizeram? Fizeram um monte de coisas erradas. Mataram tudo. Depois, capítulo 35, nós vemos o caso de Judá, e aí a coisa não estava caminhando bem. Quem herdaria a primogenitura? E é interessante que, então, ele escolhe o seu filho favorito, José, né, ausente aí por 20 anos, para receber então a dupla bênção. Basicamente, é como se Jacó tivesse descartado toda uma linhagem, da parte de Lia e das concubinas, e focasse na linhagem de Raquel, porque seus 2 filhos, José e, como chama o seu neto? Benjamim. Só que Benjamim era mais novo que José. Em tese, José era o primogênito, da parte de Raquel, mas era o mais novo dos irmãos. Então, olhando pela lei, era Rúben que merecia. Mas aqui, aprove o Senhor que fosse assim. E aí os 11 filhos de Jacó, cada um gerou aí uma tribo, né? Mas a herança de José será contada por meio de 2 tribos com o nome dos seus filhos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Você não tem uma tribo de José. Interessante isso.
Como que vai contar a história de José? Já que cada um dos filhos de Jacó tem uma tribo, através de duas tribos. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, uma pincelada, semana que vem, que é Efraim e Manassés. Bom, a honra de José pertence aí então a toda a nação, mas esses dois clãs, Efraim e Manassés, serão sempre considerados especiais porque estarão ligados com aquele que salvou o mundo da fome, José. O nome de José vai ser lembrado como um instrumento usado por Deus para salvar o seu povo. Como ele mesmo diz, Deus me mandou para cá para a preservação da vida. E aí, queridos, é interessante porque o texto que nós lemos aqui, os versos 3 e 4, então, nós vemos a adoção de Jacó com Efraim e Manassés, que estabelece uma transmissão da bênção patriarcal para os seus filhos. Já era tradição, né? O pai, no final da sua vida, passar a bênção para o filho mais velho. A gente já falou sobre isso. Por exemplo, o pai de Jacó deveria passar a bênção, no caso, se não tivesse ocorrido nada, para Esaú, mas aprove a Deus, nos planos dele, que Jacó recebesse a bênção do seu pai. E aí, o que me chama a atenção é que agora chegou a hora de, então, passar o bastão. Jacó está no final da sua vida, prestes a morrer, chegou a hora de passar o bastão, uma nova história do povo está para começar, e as palavras de Jacó aqui revelam sua fé, que nem mesmo sua morte podia impedir os intentos de Deus de abençoar os seus filhos, os eleitos. A promessa do Todo-Poderoso a Abraão, mediada por Isaac e agora com Jacó, deve se tornar realidade com as próximas gerações. Veja que ele diz, olha aí na sua Bíblia, ele diz no versículo 3, disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Aí no versículo 4, e me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, a tua descendência darei a esta terra em possessão perpétua. Lembra que quando o Senhor apareceu para Abraão, no caso, ele diz, de ti farei uma grande nação. Agora, isso passa de Isaac para Jacó e passando agora para a sua geração, para os seus filhos. Há duas questões que eu quero destacar aqui, duas não, né? Há pelo menos algumas questões que vale a pena destacar no nosso texto, mas eu vou segurar porque eu já vou falar daqui a pouco. Deixa eu só comentar uma coisa aqui antes de pular para o próximo ponto aqui. Meus irmãos, perceba o seguinte, às vezes a gente lê o texto e a gente passa rapidamente pelo texto e não percebe alguns detalhes, né? Primeiro, como já destaquei, Jacó aqui, então estabelece que ele vai passar a bênção para o seu filho, para a descendência. Veja que ele cita no verso 5, que tanto Efraim quanto Manassés serão como Rúben e Simeão, ou seja, os seus dois filhos mais velhos com Lia. E ele estabelece essa conexão, dizendo o seguinte, eles terão o mesmo pé de igualdade. Aí o verso 6 ele diz, a tua descendência que gerará depois de ti, será que segundo o teu nome, a ideia, né, seus filhos biológicos e depois disso, mas esses são meus filhos, ele está ali abençoando. Aí continuando no texto aqui, mas o que eu quero destacar, melhor dizendo, o texto nos informa que ele estava enfermo. E diz então que José, com seus dois filhos, vai ao encontro. É um privilégio ser filho. Olha só, João Calvino, ele diz que a pressa de José em ver o seu pai uma última vez mostra que ele considera, e aí palavras do reformador João Calvino, um privilégio maior de ser filho de Jacó do que presidir 100 reinos. Que coisa bonita! Porque a posição de José, e o contexto era um contexto de fome, de muitas demandas, não o impediu de ir ao encontro do seu pai. Eu coloquei aqui para nós uma nota. José não afirma, manda trazer o meu pai. Nem afirma, estou ocupado. Porque hoje em dia é o que acontece. Eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo. Não.
José viu a grande fé do seu pai em seu leito de morte. Ele sabia que a bênção do Deus de seu pai deveria ser dele tudo, ou então tudo mais não seria nada. E aí, queridos, antes da morte de Jacó, ele vai ao encontro e percebe então que a promessa não é apenas para ele, mas a todos quantos virão depois dele. Isso me lembra Atos 2,39, quando Pedro diz assim: porque a promessa vos pertence, a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E é isso que fica evidente nos primeiros versos aqui. Veja que Jacó abraça não só os seus filhos, no sentido da sua descendência advinda dele, mas os filhos dos seus filhos. E Efraim e Manassés serão os meus filhos. Uma segunda coisa que nós devemos destacar aqui é a misericórdia de Deus para com Jacó, versos 8 a 11. Vamos continuar lendo? Então, versos 8 a 11. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Respondeu José: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Meus irmãos, nas palavras de Jacó, nós vemos aqui um ato de fé. Alguém que reconhece que Deus está cuidando. Veja só, a passagem de hoje, esse capítulo 48 de Gênesis, ele silencia qualquer dúvida de que Deus chamou José para ser o patriarca da nação de Israel. Sabe, e não apenas para ser o patriarca da nação de Israel, mas passar a bênção que ele herdou dos seus antepassados. Então, tendo aí declarado a adoção dos filhos de José, Efraim e Manassés, agora Jacó se move para abençoá-los em um episódio que lembra a época em que Isaac abençoou Jacó e Esaú, está lá no capítulo 27. E aí o nosso texto que acabamos de ler, então, vendo José parado ali, talvez só um vulto, com duas outras pessoas no seu leito, ele pergunta sobre a identidade daqueles rapazes, daqueles meninos, que já não são mais meninos. Quem são estes? Alguns comentaristas têm questionado que a pergunta de José, talvez aí, porque ele viu Efraim e Manassés ao lado do pai, enquanto informava a intenção de abençoar os seus netos. Era uma pergunta meramente para que José declarasse o nome deles para receber a bênção. Uma espécie de um rito, de um formalismo. Um estudioso, por exemplo, ele sugere que a pergunta de Jacó, quem são estes, no versículo 8, é uma parte de um ritual de adoção formal que é necessário. Porém, uma das coisas que nós não podemos ficar fazendo muitas manobras aqui, porque o próprio texto nos informa. No versículo 10, nos fala que a sua visão estava afetada. Jacó já não enxergava muito bem, A pergunta do patriarca, então, é provável apenas uma evidência de uma visão prejudicada e não de uma cegueira total. O que é interessante é que, não sei se vocês vão lembrar, quando Isaac abençoa os seus filhos, provavelmente a Jacó, ele também estava com a sua visão afetada, Ele cego. E aí ele abençoou um apenas com os toques, o cheiro. Lembra que ele falou: está muito estranho isso daqui, E toda a trama que nós já tínhamos visto aí. Bom, visto então que ele estava prestes para definir com as suas palavras o destino dos dois jovens, uma das coisas que me chama a atenção é que às vezes nós não damos muita importância às palavras que saem dos lábios. Por exemplo, um batismo de uma criança ou de um adulto. Mas a Bíblia sempre valoriza e traz à tona este ato de pacto, de juramento.
É algo para repensarmos na nossa postura. E aí, como já tinha dito, meus irmãos, as circunstâncias dessa bênção são quase que idênticas à época em que Isaac abençoou Jacó e Esaú. Como eu disse, os olhos, diz lá no capítulo 27, verso 1, estavam turvos. Agora Jacó sofre da mesma doença, né? Nós vimos isso. Isaac tinha 2 filhos que precisavam de uma bênção. Jacó também se viu confrontado com a necessidade de falar palavras por causa dos 2 meninos que estão ali. Deus soberanamente, queridos, ordenou este momento e sua semelhança com a bênção anterior para mostrar o papel de Jacó como aquele a entregar o favor divino. Eu não me canso de olhar esse momento como alguém que está prestes a passar o bastão. Eu disse isso na semana passada porque é algo que nós não falamos muito, que é o passar o bastão, que é ensinar a geração, não apenas viver o imediatismo do hoje, não apenas viver o hoje como comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou uma linguagem bem reformada, que se lasque a próxima geração. Nós temos um papel muito grande a desempenhar. Talvez aqui também o que está em jogo é o caráter de Jacó, ainda sendo provado. Ele abençoará voluntariamente de acordo com a intenção do Senhor, ou ele vai agir igual a Isaac, porque Isaac foi forçado naquela situação. Isaac, ele tinha a sua preferência para com Esaú, mas Deus tinha outros planos. Por isso eu digo que esse capítulo, e eu vou falar isso no final, ele tem um tom um tanto quanto eletivo. Isso aqui é uma prova de que Deus escolhe quem Ele quer e da maneira como Ele quer. Bom, e a ânsia então de Jacó em abençoar os seus 2 filhos ali, né, agora os 2 filhos que ele tomou para si, a oposição talvez aí do desejo do coração, talvez tivesse afeição por um ou não sabemos. Mas a grande questão é que o que nós vemos aqui é que ele está ciente de que o Senhor superou até mesmo os seus sonhos mais loucos, uma evidência de fé que sugere a sua sensibilidade espiritual, a disposição de agir de acordo com os caminhos de Deus, ou com os planos de Deus. Mas uma frase que me chama a atenção, para a gente já passar para a próxima, é que ele diz aqui no verso 9, verso 10, verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Sabe, Jacó reconheceu com gratidão de que o Senhor extrapolou a sua perspectiva. Na sua perspectiva humana, meu filho está morto. Está morto. Foi a notícia que chegou para ele. Depois, ainda na perspectiva humana, eu vou morrer. Várias vezes Jacó trouxe à tona isso. O texto nos informa que ele viveu mais de 17 anos na convivência de José. E agora, já no final da sua vida, aí, doente, próximo, então, Jacó reconhece pelos olhos da fé como Deus tem abençoado sua vida. Matthew Henry diz o seguinte: os olhos da fé podem ser muito claros, mesmo quando o olho do corpo está muito turvo. No final, Jacó não se preocupa com as adversidades da vida. Ele reconhece a grande bênção de Deus em permitir que ele veja não apenas o seu filho favorito vivo, mas os seus netos como indício da próxima geração. Sabe, irmãos, é duro quando a gente só consegue ver o que está ao nosso redor, menosprezando a Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque esse contexto que nós estamos vivendo é como se Deus não estivesse presente. Estamos acreditando mais na cura de uma vacina ou nos governos do que num Deus soberano. Confiamos que a nossa família vai estar de pé se o governo estiver de pé, quando na verdade Deus tem a história da nossa vida. E que um dia, talvez no final da história da nossa vida, possamos dizer como Jacó: olha, eu só tinha olhos para uma coisa, mas Deus me fez ver muito mais
do que eu podia imaginar. Meus irmãos, então, o que nós vemos aqui é a misericórdia de Deus para com Jacó, e ele expressa gratidão pelo cuidado de Deus na sua vida. Mas aí tem uma lição que Jacó aprendeu, e ele demonstra isso naquele diálogo final aí com José. Uma lição aprendida. Vamos ler o verso 12 a 14, de maneira alternada. E José, tirando-os dentre o joelho de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois, tomou José a luz, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Qual que é a história que você conhece de Jacó? Né? Vamos pensar assim, quando a gente pensa em Jacó, a gente acostumou tanto a dizer Jacó o enganador, Jacó o usurpador, né? Jacó o mentiroso, o autossuficiente, o enganador, o descuidado. E todos esses adjetivos descrevem com precisão a maior parte da vida de Jacó. Nós sabemos disso, né? Nós falamos num estudo anterior que não escolheríamos Jacó. Eu não escolheria Jacó para fazer parte do meu time, da minha empresa, vamos dizer assim. O cara que engana, o cara que mente, o cara que faz isso, eu não quero ele do meu lado. Graças a Deus não sou eu que escolho. É interessante que, veja, no capítulo 27, ele enganou seu pai, em Gênesis. Usando a própria inteligência aí, conseguiu apaziguar com Esaú, capítulo 32. Preocupando-se mais tarde com a sua reputação e com a segurança, teve mais preocupação com a sua reputação do que com a segurança da sua filha, capítulo 34. E aí ignorou o ódio dos seus filhos ali, incitado pelo favorecimento do seu filho favorito, José, capítulo 37. Jacó não foi um modelo de piedade. Nós não escolheríamos Jacó. No entanto, nesse texto, agora no final da vida de Jacó, ele não terminou a sua vida dessa maneira. Chegou a hora de Jacó abençoar Efraim e Manassés. José traz os seus dois filhos diante do pai, né, de Jacó. José coloca Manassés no lado direito de Jacó, o lado direito, o lugar de honra, né, visto que ele era o primogênito, normalmente aí para receber a porção dobrada, a melhor bênção. O jovem Efraim normalmente receberia a parte menor desse favor, então ele colocado do lado esquerdo do seu avô. E aí com os dois rapazes diante dele ali, Jacó se senta, né? Nós já vimos isso no início do texto, ele senta com muita dificuldade aí na cadeira de seu pai Isaac, que foi levado a abençoar o filho mais novo, lá no capítulo 27, agora é a hora dele fazer isso. Veja como a história está se repetindo aqui. E aí Israel surpreendeu José. A gente vai ver daqui a pouco aí essa surpresa de José, né? Ele surpreendeu porque ele cruzou os braços da bênção e ao invés de fazer o que estava no protocolo, ele quebrou o protocolo. Abri um parênteses aqui, eu lembro quando nós estávamos no seminário, eu e meus colegas, reverendo Hermes falou assim: gente, cuidado, porque esse povo que logo sai do seminário quer inventar moda, quer descobrir o que outros não descobriram, quer dar a bênção fazendo isso aqui no final do culto. Aí toda vez que eu lembro disso, eu falo lá, agora já tem uma tese, Jacó abençoou cruzando os braços aqui. Mas voltando ao nosso texto, meus irmãos, é interessante porque aqui Jacó ele quebra o protocolo. Jacó se recusa a confiar no senso de propriedade da cultura, né? O que faria talvez que Manassés, o mais velho, recebesse a bênção. E aí Jacó ele não está aqui preocupado com o rito. Ele está seguindo algo que era para ser feito dentro dos
planos de Deus. Eu fazia uma pergunta para o texto no estudo: em que momento Deus revelou a Jacó que deveria ser assim? O texto não nos informa, mas era para ser assim. Sabe, meus irmãos, além disso, Jacó não está preocupado que José considere estranho por desafiar as convenções, nem fala descuidadamente de Efraim como seu único filho, como ele fez com Benjamim. Não. Jacó, aqui, consciente da entrega, uma porção melhor para o menino mais jovem, ele cruza os braços diante de todos os presentes para colocar então a mão direita em Efraim e a mão esquerda em Manassés. O que a gente aprende com isso? É interessante observar que, olhando para a vida de Jacó, Jacó aprendeu que o Senhor não precisa agir de acordo com a maneira convencional de fazer as coisas. Ele é soberanamente livre para cumprir a sua boa vontade, independentemente de nossos planos e posicionamentos. E nós devemos simplesmente abraçar o seu caminho, mesmo quando este caminho não for convencional aos nossos olhos. Sabe, uma das coisas que nós vemos, e isso recorrente no livro de Gênesis, é que o mais novo recebe a bênção. Isso aconteceu várias vezes. Eu não vou aqui delongar de falar dos outros momentos, mas para você ter uma ideia, por exemplo, Caim, o filho de Adão, deveria receber, mas quem recebe a bênção é Sete. E por aí vai. Jacó recebeu no lugar de Esaú, e tantos outros, e aqui acontecendo a mesma coisa. Meus irmãos, a nossa autoconfiança e os esforços para enganar são errados, para não dizer imprudente. Por isso, nós devemos simplesmente aceitar, não fazendo jogo aqui, não, mas eu acho que o melhor é assim. O acho não cabe aqui, é submeter à vontade de Deus. O que nós vemos então é que agora nós temos um Jacó honesto, dependente de Deus, nobre e cuidadoso, e no seu leito de morte ele faz então da maneira como Deus quer. Isso revela confiança em Deus. Confiança em Deus. Jacó aprendeu os caminhos do Senhor, e ele aprendeu que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque os próprios versículos posteriores vão mostrar isso. A confiança de Jacó. Parece tudo louco. Como é que você vai abençoar o mais novo? Como é que você vai fazer isso? E assim, eu fiquei imaginando a cena, José olhando para aqui e falando: pai, por que ele vai repreender? Eu coloquei os meninos posicionados bonitinho aqui, é só pôr a mão, só me cruza a mão. E aí vem aquela, Jacó está dando trabalho até na hora de morrer. Mas na verdade não, ele está confiando no Senhor, ainda que pareça estranho. E caminhando para o fim, irmãos, ainda temos duas partes aqui, vem então o protesto de José. Vamos ler, versículo 15 a 20. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará sempre. Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do nome de Manassés. Meus irmãos, o
relato de Moisés aqui nos diz que Jacó pretendia que a sua bênção sobre Efraim e Manassés aqui fosse considerada como uma bênção sobre José. Ao abençoar os seus filhos, os filhos de José, ele estava abençoando a José. Conforme eu disse no início, nós não temos uma tribo atribuída ao nome de José, mas dele advém então as duas tribos aqui, Efraim e Manassés. E as palavras de Jacó, nos versículos 15 a 16, são verdadeiras para os dois filhos de José, pois foram dadas a seu pai comum, José. E o propósito dessa identificação é uma identificação clara, que ao abençoar os seus filhos, ele estava abençoando a José, o seu filho amado, o seu filho predileto. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que a gente precisa imaginar a cena, né? José tirando a mão já idosa, fraquejada ali do pai, que estava prestes a morrer. No início lá mostra que ele estava adoentado, mas ele teve forças para não permitir. Talvez José falasse assim, tadinho, ele está cego, né? Ele não consegue identificar um ou outro. E o pai então ele disse, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Minha mãe fala, eu estou velho, mas não estou louco não. Meus irmãos, os anos, é interessante que, antes de falar um pouco de Efraim e Manassés, o texto nos mostra aqui uma confissão de fé. A bênção de Jacó contém um testemunho. Lembra que domingo pela manhã eu fiz uma pergunta na mensagem? Quando as pessoas olham para a sua vida, qual Deus elas enxergam? Estava falando ontem com a Maria no carro, não sei se foi com a Maria, eu estou tentando lembrar, nós fomos fazer uma visita, o quanto que a mensagem de domingo ficou martelando na minha cabeça. Acho que não foi com a Maria, não sei que com o Vigílio foi porque a gente estava conversando, porque eu ficava me cobrando, meu Deus, eu tenho dado testemunho do Senhor com a minha vida, ou eu vou esperar o final da minha vida para poder dizer algo? Mas o que é interessante é que Jacó, em vida, teve a oportunidade de mostrar que mesmo em meio a tantas coisas atrapalhadas, ele teve um grande Deus que o conduziu até aquele momento. Ele diz isso, olha que interessante, ele diz assim, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Isso é dependência. Isso é alguém que entende, mesmo com todo o engano que teve em outros momentos, fazendo um monte de coisa que até aquele momento ele só estava ali porque Deus estava com ele. Meus irmãos, a bênção de Jacó descreve a natureza daquele a quem ele serviu. No domingo pela manhã eu perguntei quem é o Deus de Moisés, e nós falamos em vários aspectos no início da mensagem. E agora eu posso dizer quem é o Deus de Jacó. Veja o que o texto nos diz primeiro. Ele fala aqui nos versículo 15, é o Deus de Abraão e Isaque, que também andaram diante desse Deus, fiel à sua palavra, por amor do seu nome. Ele cumpre, este Deus, os seus pactos de geração em geração. O Deus de Jacó é o Deus dos seus pais. Eu te pergunto, se fosse depender só de Jacó, ele estaria neste momento aqui? Não! Ele já teria abandonado há muito tempo o Deus dos seus pais. Mas Deus não é fiel a Jacó. Deus não é fiel a Jacó. Deus é fiel a Ele mesmo e ao seu pacto, apesar do homem. Sabe, é interessante que o Deus de Jacó é o Deus dos seus pais, Abraão e Isaque, é o Deus que fez aliança com eles, é o Deus que os guardou todos os dias das suas vidas. Uma outra coisa que nós podemos destacar, o Deus de Jacó é o Criador que o pastoreia. E essa cena é muito bonita, porque ela aponta diretamente para Cristo, o nosso pastor. Olha só, olha o verso 16. O anjo que me tem livrado de todo mal. O anjo com letra maiúscula, uma indicação, como muitos clérigos do passado, de uma manifestação do próprio Cristo aqui, né? O anjo do Senhor que lutou com Jacó. Mas o que me chama a atenção é,
que tem me livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra. É interessante que ele destaca o Deus que me guiou, no verso 15, durante toda a minha vida, é o anjo que tem me livrado de todo mal. Isso nos lembra o Salmo 23, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Sabe, disciplinando, cuidando. É como se Jacó estivesse aqui testificando e dizendo: o Senhor é o meu pastor. Não com as palavras de Davi, mas fica intrínseco aqui. Mas ainda, quem é o Deus de Jacó? Ele é o anjo que nos redime. Porque o texto no verso 16 diz que ele é um anjo, mas esse anjo não é uma criatura criada pelas mãos do Senhor. O anjo aqui que lutou com Jacó, no capítulo 32, uma manifestação do Cristo, do Messias pré-encarnado, de acordo com a tradição da história. O anjo que, séculos depois da vida de Jacó, veio a esta terra, o anjo de Deus, que habitou entre nós, o Deus encarnado, e vimos a sua glória. Então, queridos, olha que cena! A vida de Jacó foi uma longa sequência de tristezas, de lutas. Ele havia passado aí pela hostilidade do seu irmão, enganado seu pai. Ele teve que sair de casa para nunca mais ver a sua mãe viva. Ele foi forçado a viver com um tio que era quase tão enganador quanto ele. Ele teve que tomar 4 esposas em vez de uma, que ele queria tanto, Raquel. Suas esposas brigavam por causa dele, seus filhos se odiavam, sua filha foi abusada, o seu filho mais velho dormiu com a sua concubina, e Judá, o seu outro filho, dormiu com o que parecia ser uma meretriz. Ele foi privado da esposa, do primeiro filho dela, José, e Benjamim, o único descendente remanescente de Raquel, corria sério risco. Essa é a história de Jacó. E finalmente enfrentou a fome e foi forçado a deixar a terra da promessa e ir para o Egito, ou seja, uma vida cheia de tristeza. E quando agora Jacó testificou que o Senhor aqui neste momento o abençoou, ele não está dizendo: olha, minha vida foi difícil, mas tudo bem. Não, ele testificou que o Senhor foi o seu pastor. Ele não negou seus sofrimentos, mas agora ele passou a vê-los sob uma ótica, sob uma luz diferente. E assim como José soube, em meio aos sofrimentos, que Deus estava com ele, estivera com ele, Jacó teve a certeza da presença de Deus com todas as tristezas. Uma frase que eu escrevi hoje, até coloquei no meu Facebook, dizendo o seguinte: enquanto o nosso pastor nos faz deitar em pastos verdes, ele também está conosco enquanto caminhamos pelo vale da sombra e da morte. E precisamos perceber, assim como Jacó, que cada evento da nossa vida faz parte da vontade de Deus, pelo que ele, Deus, estava guiando a Jacó e guiando a nossa vida e nos moldando em meio às adversidades. Meus irmãos, qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho? Isso é uma palavra que nós precisamos trazer à tona, porque esse momento é uma oportunidade riquíssima. Será que Deus só será o nosso Deus quando as coisas estão tranquilas? Diga. Sim. Assim, eu falo assim, que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele
Você andou colando aqui, viu? Não, é que a última frase que eu coloquei, está aqui no nosso slide, não me deixa mentir, é basicamente essa. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Irmãos, eu queria que você desse uma olhada no verso 16. Olha o que diz a frase. O anjo que tem me livrado de todo o mal. Veja que Jacó não diz, o Senhor me livrou dos problemas. Depois que eu vim para a igreja, nunca mais eu tive problemas. Depois que eu andei com Deus, tudo se multiplicou para melhor. Não, ele está dizendo, o anjo me livrou dos males, me tem livrado de todo o mal. Ou seja, Jacó aqui não está falando do problema, do mal em si. Jacó não está aqui simplesmente dizendo que ele não tem, porque o anjo do Senhor está comigo, há uma ausência de problemas. Não é esse o caso. Jacó está dizendo que ele estava com ele na tempestade, no problema, na dificuldade. Mas aí o texto segue, irmãos, e nós precisamos ver então os dois rapazes aqui, Efraim e Manassés. Agora, Efraim quanto Manassés então participam da bênção de Jacó, mas o jovem Efraim recebe a porção maior a seu favor. E o texto nos informa que José então se opõe, diz o texto aqui, que isso foi-lhe desagradável. Ele se opõe a isso, né? Porque a ideia é, pai, não é assim, o formato não é esse, para que o ato de Jacó não seja errado, né? E aí ele tenta forçar aí as mãos de Jacó. Agora, o que me chama a atenção aqui, né? Já falei sobre isso no início do nosso estudo, a tradição mostra que o mais velho merece a bênção melhor. No entanto, o Senhor das boas dádivas, como diz João Calvino, a quem Ele quer. E João Calvino diz assim, Deus não deve nada a ninguém, Ele é livre para conceder presentes quando quiser e a quem quiser. E a bênção de Jacó então nos lembra que a graça não observa a ordem da natureza, nem Deus prefere aqueles que nós consideramos mais adequados. Olha o que Jacó fala então. Eu sei, meu filho, eu sei. Veja que o que ele está aqui reafirmando é, isso faz parte do plano. Isso está dentro do propósito. Sabe, meus irmãos, tem uma frase, eu não lembro de quem, se é um tema do livro, eu sei que me veio à mente, até no dia de hoje, deixe Deus ser Deus, é mais ou menos assim, deixe Deus ser Deus. Eu escrevi aqui no meu rascunho aqui, Deus é soberanamente livre. Sabe, João Calvino, num comentário, ele diz o seguinte sobre esse texto, né? Que a lei da natureza, para nos ensinar que o que ele livremente nos confere, é inteiramente o resultado de sua própria vontade. Temos a tendência de pensar, e aí eu coloco para nós, pelo menos inconscientemente, que Deus nos escolhe porque somos mais legais, porque somos mais bonitos, porque somos mais inteligentes do que os nossos vizinhos, porque por mérito eu não sou tão ruim quanto fulano de tal. Só que nós somos lembrados que nós estávamos escravizados pelo pecado quando o Senhor nos salvou pela sua misericórdia. Nós não éramos merecedores. Isso é graça de Deus. Muitas vezes nós vamos questionar, como o presbítero Ivan orou no domingo passado, né? Por que eu? Em algum momento nós vamos chegar e falar, Deus, mas eu não sou digno. Isso nos mostra o quanto o Senhor é livre para agir segundo a sua vontade. Mas o nosso texto, irmãos, eu quero caminhar para terminar aqui, uma montanha para José. É estranho, né, usar essa expressão, mas é o que o texto está dizendo aqui. Olha o verso 21 e 22. Eu leio 21, vocês leem 22. Gênesis 48. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Com a
Meus irmãos, que palavra de consolo. Vai lá para Gênesis 50, verso 24. Alguém pode ler para nós? Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Parece? Mesmas palavras quase do seu pai. E que palavra de consolo. Eu vou morrer, mas Deus continuará com vocês, guiando. Sabe, meus irmãos, quando Isaque, o pai de Jacó, quis escolher ali e dar a bênção para os seus filhos, o texto nos informa que ele violou a vontade de Deus, no sentido de que ele queria abençoar a Esaú, mesmo sabendo que quem receberia a bênção era o filho mais novo, Jacó. Na providência do Senhor, os planos de Deus não podem ser frustrados. E todo aquele enredo que nós sabemos é para cumprir o propósito do Senhor. Agora chega esse momento em que Jacó está para morrer. E vale a pena perceber que ele tem a confiança em Deus, e abençoa Efraim, demonstrando que a bênção não é para quem os olhos dos homens querem, é aquilo que o Senhor determina. Mas aí, meus irmãos, o que o texto nos diz então, no verso 22, dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Literalmente, essa expressão demais aí, ou demais, literalmente é Siquém. Lembra de Siquém? A terra lá, quando Jacó tinha comprado o campo perto de Siquém, está lá no capítulo 33, versículo 39. Agora ele está dando ao seu filho José. E aí, meus irmãos, ele dá como herança a José. É um ato de fé, crendo que José voltaria para a terra prometida, ou que aquela terra é a terra deles, mesmo habitando no Egito. Mas o que me chama a atenção é que, quando ele diz: eu tomei dos amorreus com a minha espada, com o meu arco, possivelmente houve algum embate num tempo posterior, porque ele tinha comprado aquela terra e ele teve então que defender a sua terra. E o tempo passa, e nessa mesma região Jesus encontrou uma mulher samaritana. Olha como tudo está tão belo, como ligado. Mas o que me chama a atenção, que eu gostaria de destacar para a gente terminar aqui, é que Jacó, ele diz a José que Deus não o deixará no Egito. Que ele, Deus, o Senhor, estará com ele e o levará para a terra prometida. Assim como Deus prometeu aos seus antepassados. E tudo isso ele estava fazendo com que José, para garantir que José acreditasse nele e não se apegasse no Egito. Porque, pela ordem natural, os filhos de José poderiam herdar uma boa carreira no Egito, estudar nas melhores escolas, mas aquela não era a sua terra. É como se Jacó estivesse dizendo para o seu filho: não se sinta confortavelmente no Egito, porque a promessa do Senhor é outra. A posse de terras em Canaã amarrou José e o seu clã, lembrando o seu verdadeiro lar. E agora, voltando para Hebreus capítulo 11, que nós lemos no início, verso 21, ele destaca, a bênção de Jacó como um grande paradigma da fé. Ou seja, o que Jacó estava fazendo aqui é um olhar para o futuro. Irmãos, eu não sei se vocês já viram aquela expressão assim: olha, se você soubesse que hoje é o seu último dia de vida, o que você faria? Ou se você só teria essa semana. Aí eu já vi gente falar assim: eu faria um monte de dívidas na Casa Bahia que eu não vou pagar mesmo. Eu faria isso, eu comeria um monte de coisa. Jacó não. Jacó, próximo da sua morte, tinha um olhar para o futuro, tinha um olhar para as bênçãos de Deus. Sabe, meus irmãos, a vida cristã, ela não é voltada só para o aqui e agora.
ela é voltada para o futuro. De alguma forma, nós negamos essa perspectiva, porque nós estamos tão ligados no presente que nós esquecemos que nossa terra não é aqui. Ou é? Não é. Ainda que você deve planejar, ainda que você deve viver no presente, ainda que você não deve nutrir a ansiedade do futuro, você precisa ter a esperança nos planos de Deus, naquilo que Ele tem para a sua vida. E eu quero terminar aqui, queridos, com duas questões. A vida de Jacó parecia consideravelmente diferente diante da perspectiva da morte. Jacó estava doente, enfermo, há uma distinção aqui, ele dá a bênção para Efraim, Manassés e ao seu filho José. No capítulo 49 ele depois tece essa bênção aos seus outros filhos. E então ele pôde ver que a sua vida não era uma longa sequência de tristezas, uma cadeia de eventos que só é tristeza. Ele reconhece que Deus é soberano na história da sua vida, em cumprir os seus propósitos. Anteriormente, meus irmãos, Jacó buscava paz e prosperidade como a meta mais elevada. Os objetivos eram feitos em meio a planos, ao engano. A santidade não era buscada, antes a felicidade, o prazer. Não agora. Agora, ao lado do túmulo, próximo ali da sua morte, Jacó então percebe que os seus sofrimentos e que as suas provações foram instrumentos de Deus para levá-lo ao ponto de submissão à vontade de Deus, ao Egito, a uma adoração, à intimidade espiritual. Será que nós estamos também assim, nesse nível? Entender que tudo na nossa vida não é uma casualidade, não é um acaso, que os sofrimentos fazem parte dos planos de Deus, que até mesmo um vírus devastador como esse não pegou Deus de surpresa. Ontem, o reverendo Jubal, pastor agora na igreja central da Vila Varela, em Poá, ele relatou, depois de 48 dias na UTI, entubado. O relato dele foi emocionante, porque demonstra a fragilidade. Qualquer um de nós está sujeito. Sabe, às vezes eu fico me perguntando se nós estamos nos dando conta de que a nossa vida está indo embora. Eu tenho me perguntado acerca disso. Mas há uma segunda verdade para a gente terminar aqui. Jacó também passou a apreciar a doutrina da eleição. A doutrina que algumas pessoas têm a tendência de dizer por aí que é diabólica, que não é bíblica, a Bíblia está recheada dela. Sabe, ele finalmente percebeu que Deus não havia escolhido por causa do que ele realizaria para Deus. Como Eva disse muito bem, muitos Jacós por aí, nós não escolheríamos. Deus não escolheu porque ele tinha mais potencial do que Esaú. Todas as realizações de Jacó foram em vão. Ou seja, Deus não precisava de ajudinha. Ele nunca desfrutou dos frutos das suas manipulações para obter a primogenitura, a bênção de Isaac. Ele nunca foi dono de ovelhas de seu pai. Ele deixou a terra de Canaã sem um tostão furado no bolso. Ele teve que trabalhar para pagar o dote da sua esposa. Sua prosperidade veio na sua estada em Padã Arã, não por causa de uma simpatia para ganhar mais ovelhas de Labão, mas porque Deus estava o tempo todo ali cuidando. E somente quando Jacó estava impotente e forçado a deixar a terra da promessa, então ele se lançou totalmente na bondade de Deus e não descansou nos seus próprios planos. Ele reconheceu, é Deus que está cuidando da minha vida. Sabe, meus irmãos, eu gostaria de sugerir, para a gente terminar aqui,
que você saísse daqui crendo nisso. A mão da providência de Deus está com você. Quem sustenta a tua casa não é o governo, não é o seu salário, não são as pessoas. É triste perceber o quanto nós estamos ainda vivendo como Jacó, querendo dar um jeitinho. Não, mas eu não posso falar assim porque eu vou perder o emprego. Não, é melhor nem falar de Deus porque isso aqui. E vivemos falseando por aí. Sabe, meus irmãos, é tão maravilhoso saber que quem sustenta a minha vida é Deus. Por isso eu não tenho medo. Eu posso até sentir pavor em algumas coisas, mas logo eu me lembro: o Senhor é o meu pastor, Ele está comigo, Ele está cuidando da história da minha vida. E eu disse que eu tinha uma frase, né, que eu tinha colocado. E essa história de Jacó tem tudo a ver com a nossa, porque Deus pode tornar ou tomar material tão improvável e pouco promissor quanto você e eu e fazer coisas grandes e maravilhosas por nosso intermédio. Sabe, Deus não vai escolher pela cor dos seus olhos, da sua pele, pelo seu status social, porque você fala 1, 2, 3, 4, 5 línguas. Deus vai te escolher como Ele quer escolher, não pelo seu mérito. A sua salvação não veio porque você disse sim, mas antes o Senhor já trabalhara no seu coração. Jacó não morreu ainda. Semana que vem nós vamos ver um pouquinho mais essa história de bênçãos e também de maldição. Amém? A Regina e o Rubens, a minha memória está boa, eles chegaram agora há pouco, às 8 horas, eu não informei domingo passado, nosso estudo nós mudamos o horário, viu, Rubens, né? Então desculpa, vocês chegaram quase no finalzinho do estudo, eu acho que vocês estavam no horário das 8 horas, mas semana que vem, às 19 horas, se Deus quiser, a gente está começando um pouco mais cedo, por causa das transmissões, e termina também um pouco mais cedo aí. Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua mão sustenta as nossas vidas. Obrigado a Deus pelo Teu cuidado amoroso, Teu cuidado paternal, soberano, que conduz a nossa vida. Deus, muito obrigado, porque o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus dos nossos antepassados, é o nosso Deus hoje, é o mesmo Deus, e não muda. O mundo está em confusão, o mundo caminha em meio ao medo, mas nós podemos voltar para casa nessa noite seguros de saber que quem sustenta a história da nossa vida e tem um propósito, um plano que ninguém pode frustrar, é o Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos na volta para casa, os proteja, cuide de cada um, cuide de meus irmãos que estão em casa, cuide daqueles que estão enfermos. Quero te agradecer, meu Pai, pela vida da Kedma, que hoje completa mais um ano de vida. Quero te agradecer pela vida do presbítero Ivan, que amanhã vai completar mais um ano de vida. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a todos os aniversariantes desse mês de janeiro. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e a vida lhe pertence. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, uma ótima noite de descanso e até domingo, se Deus quiser.